Fala, minha flor de cerejeira, tudo bem com você? Eu sou a Cristiane, mais conhecida por Cris Weber, mas hoje eu não vim falar com as minhas flores de cerejeira, que são minhas clientes, que são as mulheres que edificam o meu trabalho, o meu profissional, e sim com todas as pessoas que eu me sinto na obrigação, no dever, na gratidão de vir comunicar o que está acontecendo. Como vocês podem ver, eu tô aqui, montei um altar aqui nas coisinhas da Raquel. Nós temos aqui Maria grávida, a fita do apostolado, a roupinha que a Raquel usou pela primeira vez logo que nasceu. Tem também nossos arcanjos e tudo aqui. Então eu escrevi aqui algumas coisas que eu preciso estar contando para vocês. Eu preciso que esse vídeo seja o mais curto possível para caber nas redes sociais, para passar para vocês um pouco, ser um pouco porta-voz do que está acontecendo nesses dias de Calvário. Então eu sou a Cristiane Weber Benck Garlini, sou casada há 7 anos com o Marcos, quase 7 anos com o Marcos Antônio Garlini. A gente está junto aí desde da nossa adolescência. Tem histórias aí que as nossas mães, quando estavam grávidas, né, tiveram uma certa conexão, mas isso eu deixo para outra hora. Então, para a gente compreender que Deus, ele prepara as coisas desde lá do início. Muita coisa bonita acontece, muita coincidência que são provas da existência divina, né? Então, a gente tá aqui para contar que a gente estava muito tempo esperando a chegada de um filho. Nós passamos pelo caminho do Calvário aí da infertilidade, tivemos que operar, eu operei minha tireoide, o Marcos também fez uma cirurgia, e a gente ficou muito mal nesses últimos anos porque a gente achava que não ia conseguir ter filhos, conseguimos a graça. Eu sou do apostolado da oração aí desde os meus 12 anos, seguindo o exemplo da minha avó Belinha, minha avó paterna, né, e minha mãe também. E lá no apostolado da oração, quando eu estava passando por esse caminho do Calvário da infertilidade, eu consagrei os meus filhos ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. A Raquel está consagrada ao Coração Imaculado de Maria desde muito tempo e a promessa foi cumprida. A Raquel estava no meu ventre até semana passada. Então, os últimos dias da gravidez ali, eu passei a gravidez super tranquila, super maravilhosamente bem. Os últimos dias da gravidez foi muito tenso, eu senti muitas cólicas, muitas dores. E na sexta-feira, dia 11, a gente tinha consulta, eu estava com 39 semanas de gestação. E eu estava muito aflita, a doutora Lúcia, muito, muito amorosa. Doutora Lúcia, só sei agradecer a ela todo o apoio. Ela tem sido a pessoa mais maravilhosa que eu já vi. Ela não é mais a doutora Lúcia comigo, ela é a Lúcia agora, ela é minha amiga, ela é minha companheira, ela é a que tá me dando mais forças nesse momento. E a gente foi na consulta, constatou que tinha 2 voltas no cordão umbilical, do cordão umbilical no pescoço. Isso não era um fator de risco para o nascimento dela, mas eu estava muito agoniada com dores, estava sem entender o que estava acontecendo, eu não queria falar com ninguém, eu estava reclusa, eu me fechei num casulinho que eu não conseguia, até a quinta-feira eu consegui postar alguma coisa na internet, mas depois não mais. Fui para a igreja matriz ali de São Miguel, implorando por algo espiritual, e aí eu tive uma experiência lá. Eu fui levar o tercinho da Raquel para benzer, porque eu tinha feito e não tinha sido benzido ainda, né? E chegando lá, eu falei com os secretários da paróquia, o Luan, as meninas lá que eu tenho muito carinho, e eu desci pro banheiro porque eu não tava me sentindo muito bem, mas só que eu fui chamada para dentro da capela. Pra dentro da capela ali que tem ali do lado da igreja matriz, e eu sempre sou muito, por ser catequista, eu sou muito educada por entrar A gente sempre tem um ritual, né? A gente faz genuflexão, a gente tem um respeito pelo sacrário, pelo corpo presente de Cristo, mas aquele dia algo me tomou e me levou até o sacrário e eu repousei minha cabeça naquela caixa onde está o corpo presente de Cristo. E lá eu comecei a pedir perdão pelo fato de eu estar tão braba, tão emotiva, não querer falar com as pessoas.
Eu me senti culpada porque eu não queria estar assim, né? Era para ser um momento de alegria, minha filha iria nascer aquela noite. E aí, quando eu pedi perdão para Jesus por eu ser dramática, eu achei que eu estava fazendo drama, começou. Eu tive uma experiência, não sei nem que palavra usar, né? E eu comecei a escutar, foi tomada a minha cabeça por imagens que Jesus, depois da sua última ceia com os discípulos, subiu o Monte das Oliveiras, o Monte Getsemane, e foi fazer vigília. E ele também ficou muito nervoso com os discípulos, porque não vigiaram com ele. E assim, eu via aquelas imagens, eu via Jesus brabo, eu via Jesus incomodado com a falta de preocupação dos discípulos, porque ele estava em extremo estresse, ele estava em extrema agonia. E então eu entendi que sim, que se Jesus sentiu isso, tudo bem eu senti isso antes de uma cesárea, né? E então eu pensei que eu ia passar, e aí veio muito claro que eu ia passar por um calvário. Eu pensei, bom, deve ser a cesárea, né? E aí depois eu falei, bom, eu consagrei então Raquel a Imaculada de Maria, e nisso aquela voz angelical tomou conta de novo e falou, assim como... Nossa, isso pega muito forte pra mim. Assim como Maria cuidou de Jesus, Maria vai cuidar da Raquel. Eu achei meio estranho, falei, não, eu vou cuidar eu da Raquel, eu tô pronta pra isso, né? Mas eu achei estranho, tá bom, eu recebo, tudo certo, tá ótimo. Não imaginava que cuidado era esse. Cheguei na cirurgia, eu estava muito ansiosa, muito trêmula. E depois da cesárea, ela nasceu, ai, foi tudo muito lindo, a cesárea, foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito rápido. Ela chorou, ai, ela é a coisa mais linda, mais forte, o cheiro dela, a pele dela. Ela nasceu madurinha, coisa mais linda, 39 semanas, 49 centímetros, 2,7 kg. Linda, perfeita. O Marcos se emocionou muito, eu me emocionei muito. E, voltando à experiência ali que Maria me falou, né? Nisso, o padre Betu tinha chegado para benzer o meu terço. E aí o Marcos ficou apavorado para não deixar o padre esperando, tinha mais gente esperando. O Marcos foi me chamar na capela e ele não conseguiu me tirar daquele repouso ali na caixa onde está o corpo presente de Cristo. Ele teve que subir no altar e me tocar. Ele falou, meu Deus, eu nunca tive que subir no altar assim, né, de uma forma. E quando ele me tocou, que eu saí daquele um sonho acordado, não sei, e ele disse que me chamou várias vezes desde a porta até chegar no altar para não precisar me tirar lá do altar, né? Então foi realmente uma experiência espiritual muito legal, muito gratificante. Depois da cesárea que a Raquel nasceu, eu tranquilizei. Eu fiquei muito tranquila, como estou agora, tipo, tô emotiva, mas eu tô confiante, sabe? Tô confiante. E aí, então, a Raquel não veio pro quarto, ela veio 11h30 da noite, um pouquinho, ficou 5 minutinhos. A minha amiga, que também é catequista, a consultora de amamentação Anne, me ajudou a tentar fazer ela mamar e tudo. Ela ficou comigo até madrugada lá no hospital, me apoiando, esperando a vinda da Raquel novamente, levaram ela novamente pro berçário. E aí, não vinha, e eu fiquei acordada a noite inteira esperando. 4 horas da manhã ela veio novamente, ficou só 2 minutinhos. A cuidadora lá do berçário falou, mãezinha, eu vim trazer ela para você ver ela, porque amanhã os médicos vão avaliar o que está acontecendo. Nós não sabemos ainda o que está acontecendo, ela não está digerindo o leite, o que nós oferecemos, o muco que ela deveria soltar, a gente teve que aspirar várias vezes, né? E aí... Alexa, desligar. Pausou aqui um pouquinho que a Alexa, ela tá me ajudando a cuidar dos medicamentos. Eu já tenho que tomar medicamento novamente. Então eu tava falando que a Raquel tava no berçário, e aí a doutora Nádia e o doutor Thomas estavam acompanhando 2 pediatras muito bons aqui da nossa região. Também tenho que agradecer muito eles por esse momento, né? Eles chegaram lá e estavam cuidando dela. A Raquel se tornou sensação no hospital, lá na maternidade, as irmãs ajudando a gente. Todo mundo sabia do caso dela, todo mundo preocupado. E aí eles chamaram nós, eu e o Marcos, lá no berçário, e comunicaram que o estado dela era delicado, que ela precisava ser transferida para UTI em Foz.
E aí foi transferida, toda a família veio, a família Carvalho, a família Garline, a família Benck veio nos auxiliar, as madrinhas da Raquel, o padrinho, os meus irmãos, as minhas cunhadas, estavam todos ali e as minhas amigas vieram e ficaram comigo, passaram a noite comigo lá, enquanto o Marcos seguiu para Foz para acompanhar a Raquel, uma parte da família seguiu com ele, outra parte ficou comigo. No domingo, a doutora Lúcia passou para me ver, ela queria ver se eu queria ficar no hospital. Eu falei, não quero mais ficar no hospital sem a Raquel, já estou atrapalhando o fluxo do hospital, porque todos se sensibilizavam com a nossa dor. Ver o bercinho vazio era complicado, né, para o pessoal se sensibilizava. E aí, então, eu vim embora, o Marcos seguiu lá na UTI, lá com a Raquel. Segunda, ontem, né? Parece que faz um século que isso aconteceu, mas foi ontem. A Raquel, ela fez todos os exames, porque sábado e domingo era plantão, não tinha como fazer os exames mais específicos. Fizeram, então, os exames e aí constataram, então, o diagnóstico de atresia esofágica. Eu vou falar errado, mas pesquisem ali, né? E vejam, ela tem também uma malformaçãozinha em um dos rins, né? Não se desenvolveu direito, mas ela faz xixi bem. O coraçãozinho também, algumas ramificações que deveriam, né, se desfazer durante a gestação, não se desfez. Então, enfim, esse é o diagnóstico dela e a gente hoje vai pra lá pra ver o que vai ser feito, pra ver o que... Assim, a gente não tem muita informação, então muita gente pergunta como é que tá, como é que... Nem a gente sabe explicar. Então é por isso que eu me sinto no dever de colocar esse vídeo aqui e explicar pra vocês que nem nós sabemos. E às vezes muitas perguntas, se você... Me desculpe a sinceridade, por favor, não entenda como grosseria, mas eu vou ser clara que às vezes muitas perguntas e sem a ação de poder fazer alguma coisa não vai adiantar para nós, principalmente para os avós. Minha mãe e meu pai estão sendo meu amparo aqui. Os pais do Marco, o Valdemar e a Leia, estão sendo amparo do Marcos lá. Então, é complicado, é sobrecarregado para nós. Então, hoje eu me tomo como porta-voz aqui para deixar uma explicação para vocês. E agradecer daí também, eu vou colocar aqui, eu tenho uma lista de gente para agradecer. Eu quero agradecer todos os familiares, as famílias que eu já citei aqui, a Carvalho, Garline, a Benck, todas as famílias a Weber também, tá? Que tá em oração. Eu tenho muitas tias que estão em oração. Tem a minha tia, que é irmã religiosa lá da congregação Santa Catarina, a tia Águida, que eu tô sabendo que ela tá em oração. A minha madrinha, Valdirene, lá do Rio Grande do Sul, que sem contar nada pra ela, ela sentiu, ela me mandou mensagem, sabia que estava acontecendo alguma coisa, sem saber, né? Ela sentiu lá e colocou nós em oração. As irmãs religiosas aqui do Maternidade, da Espírito Santo é a congregação delas. As irmãs aqui do Colégio Franciscano, da congregação lá da Alemanha, a irmã Pelácia, a irmã Yara, Marley, todas que estão aí conosco. Os padres aqui de São Miguel, os padres de Foz. Também, uma coisa muito linda que eu chorei muito, eu senti a oração lá da Assembleia de Deus de Cascavel com o meu cunhado Marcos Querubim. Eu senti muito forte, eu falei pra ele ontem, eu falei, se eu senti, a Raquel também sentiu, a Assembleia de Deus toda em oração, centenas de pessoas em oração, orando pela cura dela. A oração e os sonhos e as clarividências, até meu pai hoje teve uma clarividência vendo a Raquel saudável, meu irmão teve sonhos, tem muita gente que está tendo, sim, revelações lindas do Espírito Santo, trazendo a cura e a libertação desse calvário para nós. Então, sim, a experiência que eu tive lá na igreja vem dizendo que, sim, a gente está passando por um calvário, esse calvário ainda está longo, e eu caio aqui prostrada, assim como Jesus caiu da cruz, né? 3 vezes eu caio aqui prostrada, pedindo, suplicando para que vocês intercedam em oração por ela. E por mim, pelo Marcos, pelos avós, pelos familiares, porque não tá fácil. O Marcos, vou falar do Marcos aqui, ele não gostaria que eu estivesse postando, ele não gostaria dessa exposição, mas é necessário.
O Marcos está muito sensibilizado. O Marcos, ele é um outro homem já. Eu percebo um lado sensível que eu sempre conheci dele, mas poucos conseguem observar, né? E Marcos está muito sensível. Ele falou que é muito difícil ver a Raquel toda furadinha. Eu não consigo ver a Raquel desde sábado. Eu vou ver hoje, se Deus quiser. E ele tá indo todos os dias lá, tá acompanhando e tá se mantendo forte por nós duas e eu me mantendo forte por ele e por ela. Então, eu peço oração, eu caio aqui prostrada, pedindo, implorando, suplicando para que todos que possam interceder, para que todos que possam rezar, que possam colocar nós nas orações, para que esse milagre seja o mais rápido e breve possível, ainda mais essa Semana Santa, que o milagre aconteça. Logo a gente vai começar a trabalhar, a gente está confiando nos médicos, a gente está confiando na ajuda divina, na ajuda de todos os lados, para que ela possa, o quanto antes, né, ser tratada e voltar para casa e estar conosco. Aqui tem um quartinho lindo esperando por ela, muito, muito simples, muito singelo, mas é o amor que tem aqui dentro que vai fazer essa menina se desenvolver, essa menina crescer. Eu consigo ver já ela linda, indo para a escola, brincando com todos aqui que amam ela, que esperam ela. Eu imagino todos os cenários possíveis de vivência, de carinho, de amor, até as rebeldias, até as broncas, eu consigo imaginar e consigo sonhar com isso. Então, eu acredito que todo milagre, toda a situação que nós passamos desde o início, eu e o Marcos, eu tenho certeza que Deus não vai dar o milagre incompleto para nós. Ele vai dar tudo no devido lugar para nós, bem certinho. Ele vai completar esse milagre aí para nós. Mas agora eu tô aqui, né, implorando essa ajuda. Ajuda espiritual. Todo mundo pede, né? O que eu posso fazer por você? Por enquanto, oração. Graças a Deus a família está apoiando, estamos bem, né? Eu até falei para uma pessoa ontem, eu falei, tu não quer fazer um pedido terço aqui, que daí eu me interto, pelo menos eu posso ficar fazendo tercinho, né? Estou fazendo os tercinhos, estou me recuperando, porque a gente fica de mãos atadas, a gente entregou a Raquel na mão dos profissionais e na mão de Deus. Então eu e o Marcos aqui seguimos, né? Tô cuidando do meu corpo, estou cuidando da amamentação, estou produzindo, né, leite para quando ela voltar eu conseguir amamentá-la. Então, tá tudo certo. Eu até brinquei com a doutora Lúcia, pensei assim, né, quando ela falou que eu tava muito bem, né, eu falei, se de todos os cuidados que eu tenho com as mulheres aí, do meu espaço ali que vem até mim, as minhas flores e cerejeiras, todo o conhecimento teórico e prático que eu tenho com elas, se eu não conseguir cuidar de mim mesma também, eu posso rasgar meu diploma. Então, mas eu preciso do apoio espiritual e eu estou sentindo ele. Então, essas águas vão se acalmar um dia. Espero que breve. Então, nesse momento, vamos navegar aí junto com Jesus, com fé e confiança. Vamos caminhar esse calvário para viver esse momento de aleluia, esse momento de glória, esse momento de ressurreição, que eu tenho certeza que vai chegar para nós também. Eu acho que é isso. Quase 20 minutos de vídeo. Eu espero que isso carregue aí nas redes sociais. Um grande abraço. Amo todos vocês. Sou muito grata. E é isso. Um beijo. Lembrei. A frase que eu tô usando essa semana. Aqui tem uma mãe de colo vazio e coração ardendo de saudade. Eu acho que é isso que define o meu sentimento.